Um novo integrante acabou de aparecer no grupo dos sobreviventes, cara. Desde o início do anime já tinha muitas imagens que aparecia um garotinho ali que ninguém sabia quem era, que tinha cabelos brancos e tal, sempre tava meio distante, só que chegou a hora da gente descobrir quem ele é, cara. Eu tô aqui pra te mostrar isso aí. E além disso, também teve uma incrível fusão, mano, do corpo da Karan junto com o Nick, usando os poderes de uma espada sagrada única que eles encontraram. Então vem comigo pra gente poder discutir sobre isso e você não perder nada do que vai rolar em Ninguém Fushin, cara. Tem muita surpresa aí pra gente. O anime foi muito bom e tá sendo maravilhoso dessa temporada. Então vamos nessa, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de seguir pra dentro de uma aventura dentro de um calabouço, o Nick e o seu grupo todo foram direto pro encontro da espada sagrada. O que o Nick e os outros estavam esperando na sala dela era uma cena completamente diferente do que eles viram. Ao contrário dos pisos e paredes geométricos que tinham lá, eles tinham um hall com um piso brilhante que se prolongava quase infinitamente, era muito grande. Em outros andares, os golems atacariam eles, mas ali não tinha nenhum sinal de golem, e havia algo no centro da sala. Era literalmente o cabo de uma espada, só que só o punho da espada que foi colocado sobre a mesa. Embora ela não tivesse nenhuma lâmina, foi colocado em um suporte decorado, como se estivesse completa, sacou? E todo mundo lá ficou pensando, né? Por que uma espada simplesmente não tem uma lâmina, não tem como usar, isso aqui não tem serventia nenhuma. Nenhum deles entendeu nada, porque mesmo sendo uma espada mágica, era pra ela ter uma lâmina de alguma forma. Mas ainda assim a Tiana disse que já ouviu falar de algumas espadas de qual o poder do usuário cria a lâmina nela. Então o Nick puxou cuidadosamente o cabo da sua espada através do tecido para não tocar ele com as próprias mãos, e de repente uma voz estranha chegou aos ouvidos de Nick. Era uma voz que não sabia se era de um homem ou de uma mulher. Se era jovem ou se era velho, não se sabia, era só uma voz. Só que o Nick imediatamente soltou a espada no chão e se distanciou, né? O punho da espada que caiu deu um som metálico e cada um dos quatro teve a sua própria arma se preparando ali para algum incidente que fosse acontecer. Só que a espada começou a gritar. Pois é, mano, ela falava: pô, irmão, não me deixa cair no chão assim não, tá pensando o quê, pô? Tu não sabe quem eu sou? Quando o Nick perguntou quem ela era então, a espada respondeu com uma voz tão pomposa, falou que ia se explicar, né? Ela disse que era uma obra-prima feita de Terran Magic Factory, justamente uma arma espiritual da classe Anjo, que era a Espada dos Laços. Não é algo que uma pessoa que não seja qualificada deva tocar. Então, você já pode pensar, né, que nem tocar com as mãos nuas nela se pode. A partir disso, então, o Nick tira o paninho da mochila e se prepara para fazer as malas. Mas lá, Zen e Karan começaram a discutir ali, conversar, enquanto olhavam para a espada dos títulos com um olhar meio nojento. Karan olhou para a espada e o rosto de Nick com o rosto estupefato, e Nick fez uma pausa, olhou para a espada de Bonds e acabou pegando ela. Ele começou a analisar todas as civilizações antigas. Parece que haviam várias restrições de criar ferramentas imbuídas de inteligência na alma. Portanto, não tinha necessidade dele ter essa excessiva cautela que ele estava tendo para pegar na espada, né? Com a explicação do Nick, então, a espada Bonds começou a sorrir. Ela sentiu confiança nesses guerreiros. Então a própria espada disse que ficaria incomodada se fosse montada como uma ferramenta mágica vulgar, que simplesmente enganaria as pessoas. Isso porque ela é uma orgulhosa espada sagrada que empresta o seu poder apenas para aqueles que valorizam a justiça e a amizade. A Bounding Sword volta a sua atenção para o Zen e para Tiana, mas ambos desviaram o olhar, balançaram a cabeça na hora, ficaram meio nervosos, né? A espada dos títulos perguntou ao Nick e aos outros com curiosidade se eles estavam procurando por ela e o que eles fariam com a espada depois. Bom, a intenção era justamente vender essa espada aí, né? Botar o dinheiro no bolso, lucrar. Então veio um momento de silêncio por aí e todos os quatro sobreviventes tinham o rosto tipo assim: cara, por que ela tá fazendo uma pergunta tão óbvia assim? A gente quer dinheiro, irmão, vamos te vender, tá ligado? Foi a espada de Bonds então que quebrou todo esse silêncio, porque ela não queria ser vendida, tadinha da espada. O cara teve que ficar gritando lá mó tempão pra não venderem ele. Então enquanto o Nick falava com a espada dos títulos rugia cada vez mais, até que ela começou a falar sobre a sua história do passado. A Espada dos Laços é uma espada sagrada forjada para batalhas decisivas com a deusa demoníaca Schiaparelli no passado.
tá? A civilização antiga lutou várias vezes contra raças superiores, dos demônios, dos deuses, e a Schiaparelli era particularmente cruel com os humanos. O herói da época, que era o Setsuna of Seeking Ground, ele realizou uma estratégia desesperada para um contra-ataque no demônio e foi completamente selado por isso. A espada deveria participar como uma das principais armas planejadas durante toda a estratégia de contra-ofensiva, mas outra espada sagrada foi colocada em uso prático primeiro. Então a forja da espada sagrada era um lugar tão terrível que os sábios da época driblavam várias hemorragias nasais e morriam loucos por causa da forja dessas espadas. O ambiente de trabalho era difícil pra caramba, e de qualquer maneira, mesmo que nunca saísse desse mundo que ela estava selada agora, pode-se dizer que as especificações do catálogo da espada, que é esse tipo de espada, são as melhores que sempre existiram. Tem um efeito inclusive de convergir e amplificar o poder daqueles que possuem ela. Se houvesse 2 pessoas então, seria 4 vezes mais forte de poder, e se tivesse 3 pessoas, aí seria 9 vezes mais forte. Vocês vão entender isso mais à frente, quando acontece uma junção aí. A Swords of Bond, cara, adicionou uma explicação vaga depois disso. Karan começou a balançar a cabeça sem entender muito, e quando Nick incitou ela, a espada dos laços, ela continuou a falar sem relutância. Tinham muitos poucos candidatos que eram adequados para poder portar essa espada. No máximo, 2 guerreiros que compartilhavam uma aventura juntos. Segundo o registro, o limite máximo de poder combinado era de 3 pessoas, que foi um sonho realizado ao combinar os pontos fortes de todos os membros do grupo. Depois que a guerra acabou e que Hoshimo foi selado no labirinto e, logicamente, o objetivo era ele ser encontrado por um aventureiro adequado para poder possuir. Só que ele esperou, mas ninguém apareceu. Bem, deveria ser, desde o início, a Guilda dos Aventureiros que pretendia usar essa espada apenas para atrair alguns clientes e não tinha a intenção de deixar ninguém se prender a ela. Só que agora o Nick conseguiu pegar ela, cara. Então, como se cantasse alto a espada, pô, tava lá nos títulos declarando que ele era digno de possuir ela e que faria de tudo para derrotar qualquer inimigo que estivesse à frente dele. No entanto, os sobreviventes não responderam imediatamente a isso. Nick foi pressionado silenciosamente pelos outros, dizendo-lhe para poder falar algo, e o Nick então começou a conversar um pouco mais com mais de relutância, dizendo que entregaria ela à Guilda dos Aventureiros. Afinal, isso não se passa de uma espada, não é uma pessoa, e eles não vão ficar carregando com eles. Claro que ela não tem perna para escapar, então ela não vai correr atrás deles nem nada. Não importa o quão grande seja a espada sagrada, ela não pode ir contra o seu dono. Seria fácil induzi-la à Guilda de Aventureiros, mas isso também vai contra toda a estética, né, toda a ética deles. Então o Nick não faria isso. O mesmo vale para os outros 3 que estavam no grupo. Foi quando ele suspirou, imaginando do que estava acontecendo. Karan, então, falou que o chão estava começando a tremer e que, normalmente, desmoronamentos não acontecem dentro de labirintos. O princípio detalhado ali era desconhecido, mas parece que um miasma acumulado sempre mantinha o labirinto no lugar, evitando vários desmoronamentos e vários incêndios. Portanto, monstros não morriam de fenômenos naturais, mas aventureiros invasores também não morriam por causa desses acidentes. Só que esse lugar não era um labirinto natural cheio de miasma, era um labirinto artificial. O Nick então percebeu que não sabia que tipo de acidente iria acontecer e de repente veio um tremor no chão que foi perceptível para todo mundo. Não era só o dragão que estava vendo não, tá? Não era só a Karan. Na verdade era porque essa era a parte final mais profunda do labirinto. A espada explicou isso. Aventureiros comuns não podem nem entrar nessa parte. O que estava por vir era um administrador desse labirinto que secretamente bloqueou a porta, porque ele estava com medo de ser levado pelos aventureiros perdidos. Então ele criou a parte mais profunda do manequim justamente para enganar a todos os aventureiros e a espada que estavam lá. Só que agora a intervenção de segurança foi bem sucedida e a porta foi consertada para que possa ser aberta. Mas aqui a função do guardião para proteger a parte mais profunda original não podia ser interrompida. Então um som chamativo começou a ressoar. Ninguém teria notado até que os sobreviventes se viraram lentamente. Lá, o corpo daquele monstro prateado, brilhante, incrivelmente bonito até, tá? Apareceu. E ao contrário dos outros golems, não tinham muitas juntas. Ele era uma textura mais realista, né? Como se fosse um metal líquido, como se estivesse sempre se movendo lentamente na superfície. O rosto era plano, não tinha nada na cara dele. E deveria ter sido assim, mas por um momento ele olhou para os sobreviventes e sorriu, sacou? Então boca ele tinha. Nick sentiu toda essa ilusão. Esse aí era o golem, literalmente o golem mais forte desse labirinto. O Amalgam Golem.
Nick então voou nas instruções enquanto segurava a espada dos títulos. Simplesmente todos se dispersaram rapidamente, até porque se ficasse todo mundo num lugar só, o cara vinha, era uma pancada só em geral. Então, depois de um momento de atraso, um grande punho foi lançado para onde Nick e os outros entraram. Justamente um rugido ensurdecedor ressoou tudo. Rachaduras começaram a aparecer no chão, no teto, coisa que deveria ser sólido, né? A Tiana então lançou seu feitiço de gelo. Vários espetos começaram a cravar no corpo do Golem, e então a Karan saltou na direção dele e lançou um golpe mortal. A espada da Karan conseguiu cortar o Golem, pelo menos parecia que sim. Certamente a gigantesca espada de osso de dragão fundida com o corpo de Golem apareceu pra gente. E é daí que é o padrão vencedor da Karan, porque ela consegue destruir todo mundo com isso. E o próprio poder desse corte corta até mesmo o aço, cara. Danos irrepensáveis devido ao calor escaldante das feridas restantes eram grandes. Bem, esse deveria ter sido o caso, né? Mas a superfície que foi cortada simplesmente se fechou, como se nada tivesse acontecido. Ele foi consertado sem incidente nenhum. Era como se o relógio tivesse voltado no tempo. Nem parece que eles tinham sofrido dano. E o Golem de amalgama justamente rugiu com um pingente de gelo preso nele. E com isso, vários pedaços de gelo presos de corpo começaram a sair voando. Foram arrancados dele. Foi então que a espada explicou que o corpo do Golem ele é diferente. Ele é feito de mercúrio purificado, que é uma liga de metais não ferrosos de lá, tendo uma forte resistência ao poder mágico e também reflete magias indiferentes. Cara, além disso, ele conseguia ainda manipular livremente o seu corpo. Seja ele cortado, esmagado, o corpo dele se curaria rapidamente, independente do que fosse. E ainda assim, era mais como se fosse um lodo artificial, né? Um slime, do que um Golem. Tiana construiu então uma parede de gelo para proteger Karan e Zen, enquanto Zen estava curando ela. Enquanto isso, o Nick pulou na frente de Amalgam Golem e empunhou a sua faca. Esse tipo de Golem não sofre dano quando são cortados por facas, principalmente adagas fracas, né? Ainda assim, o Amalgam considerava o Nick como inimigo, e isso já era o suficiente para ele pelo menos ganhar tempo. Enquanto habilmente se esquivava dos ataques do Golem, ele deu as instruções aos seus companheiros que, assim que a Karan tivesse curado, todos eles iam se retirar de lá. Só que não dava para eles fazerem isso, porque exatamente o que tinha acontecido era que a porta estava trancada. Eles esqueceram disso. O Golem, então, tentava se livrar de Nick de todos os jeitos possíveis. O Nick se esquivou do ataque enquanto segurava a espada dos títulos, e naquele momento, uma luz explodiu do punho dele, saiu da lâmina. O que havia era uma espada brilhante. A luz, criada pelo poder mágico, mantinha uma forma da espada aparecendo. Até mesmo o Nick, que não tinha senso nenhum de magia, sentiu uma enorme quantidade de poder mágico sendo emitido. Depois de ser curado por Zen, então, Karan recuperou a consciência, voltou ao normal. No entanto, o sangue dela ainda estava fluindo pela testa, ainda estava saindo, e também tinha cicatrizes, ou seja, o dano que ela sofreu permaneceria. A Karan conseguiu se levantar enquanto cambaleava um pouco, e naquele momento uma enorme quantidade de poder mágico começou a transbordar da espada dos títulos. E no momento em que a Bounding Sword disse as palavras misteriosas de junção, o corpo do Nick e da Karan brilharam e desapareceram. Um tremendo flash de luz foi emitido e um som estrondoso recuou como se estivesse explodindo o local. Só que todos, até o Golem, ficaram cegos, supostamente fecharam os olhos por causa do impacto. E no lugar onde a luz pousou, tinha um misterioso espadachim. Lá tava, era como se fosse um Nick misturado com a Karan, tá ligado? Mano, o que havia era um ser humano parecido com a raça do dragão. Imagina essa mesclagem. O mesmo cabelo ruivo da Karan, uma beleza misteriosa que não era nem masculino nem feminino. No entanto, havia algo no seu rosto que lembrava o Nick um pouquinho. E ele usava uma armadura misteriosa que brilhava levemente em branco. O que ele segurava na mão era sem dúvidas a Swords of Bonds, cara. No entanto, a lâmina que se estendia desse punho era diferente da que o Nick tinha lançado anteriormente. Ela tinha uma aparência gigante, como se fosse a espada quilha da Karan. Então, ele balançou sua espada numa velocidade ofuscante. E o Amalgam Golem, que não conseguiu evitar, ele comeu simplesmente essa espada. Foi quando ele gritou pela primeira vez. Repetindo os golpes intensos, a pele do Golem começou a ser raspada. O Golem continuou a receber todos os ataques, sem chance nenhuma de contra-ataque. E ele se transformou totalmente em lodo e começou a absorver os fragmentos de si mesmo enquanto desmoronava. Quase ao mesmo tempo que lhe foi dito então, a Tiana recolocou apressadamente o escudo de gelo e o Zen imediatamente se escondeu atrás desse escudo para eles não sofrerem dano. E então as saliências na superfície do corpo do Golem de amalgama foram totalmente disparadas como se fossem balas. Eles estavam envoltos em chamas ao redor do seu corpo e isso acabou derretendo todas as agulhas do Golem de amalgama que foram totalmente tiradas, né? E eram como se fossem balas, empurrando ele para trás e tudo fazendo com que o calor fizesse o Golem derreter totalmente.
Era simplesmente algo que fez ele ter medo. O calor convergiu então para a espada e a mesma posição do movimento especial da Karan, a Fire Dragon Slash, foi jogada. No entanto, emitindo um brilho muito mais deslumbrante do que as chamas. Até o corpo de metal líquido foi completamente destruído por causa disso, deixando apenas alguns vestígios, né, de aderência nas paredes e no chão. E no lugar onde o Golem deveria estar, agora tinha uma bola, como se fosse do tamanho de um punho, que era basicamente o núcleo de um Golem. E como flash final, Nick e Karan estavam caídos no lugar onde eles deveriam estar. Voltaram, né, aos seus corpos originais, que de acordo com a Espada dos Laços, quando a distinção entre deuses, demônios e humanos era ambígua, essa magia existia em uma era ainda mais antiga que a civilização antiga que eles conheciam. É fácil até fazer uma transição de fase para uma existência de alta dimensão, unindo a mente e o corpo de dois personagens. De qualquer forma, Karan e Nick, combinados, conseguiram muito mais poder do que sozinhos. E a espada mesma disse que mesmo se você decidir ter outra espada mágica, era algo que você simplesmente não poderia obter facilmente. Não se sabe o preço no mercado atual, mas se você pode comprar facilmente ferramentas que usam magia de encantamento, deve ter elas equipado na maior parte do equipamento, isso seria melhor. Na verdade, o que Nick e os outros estavam equipados não era nada fora armaduras de couro comum. Como a Espada dos Títulos apontou, os sobreviventes atuais ainda não podiam comprar itens sofisticados e encantados com magia. Então a Swords of Bond, que era o nome individual dela, nome do produto e nome do projeto ao mesmo tempo, se for uma versão limitada do Kizuna Sword que foi concluída no processo de aperfeiçoamento, ela ainda teria um excedente. Seria mais forte além do que ela deveria ser normalmente. Em outras palavras, seria uma espada literalmente de versão limitada, não teria outra igual. Pô, cara, fala sério. Vender uma espada dessas dá uma grana absurda, só que você ter uma espada dessas não tem preço, né, mano? Era o tipo de coisa que, tipo assim, eu não venderia se eu tivesse no jogo. É um item raro, cara, não dá pra você simplesmente vender ela por nada. Então, mais tarde, lá na sala de conferências da Guilda de Aventureiros, lá dos pescadores, Nick e os outros estavam na frente da recepcionista Ilma. O Nick deslumbrava o pano e mostrou a Ilma o punho da espada. Nick se levantou, agarrou o punho da espada e então a lâmina brilhante apareceu do punho dela. Depois que o Nick parou de mostrar essa espada da Ilma, então a Ilma voltou o seu olhar para as costas do Nick. E aí a pessoa cujo olhar foi direcionado perguntou num tom de interrogação: o que é você? Tá ligado? Daí o menininho falante da moda antiga surgiu atrás do Nick. No entanto, ele deu um passo pra frente, né, pra poder falar com a recepcionista. Ele tinha um cabelo branco e característico, simplesmente de alguma forma o rosto dele lembrava o Nick. Quando os dois ficaram lado a lado, eles pareciam como se fossem irmãos, tá ligado? E ele então deu o seu nome como Bond, que era exatamente o mesmo nome da espada sagrada. Então, depois de receber as suas recompensas e preencher a papelada dos pescadores ali, os sobreviventes foram para o apartamento da Tiana e depois de confirmar que Nick havia entrado no quarto, o próprio Nick trancou a porta, fechou cuidadosamente as cortinas e verificou o sótão e o quarto para ver se não tinha ninguém ouvindo o que eles iam falar. Daí, ouvíamos duas ações do Nick e dos outros tomando de esconder a espada dos títulos de alguma forma. Eles não queriam que ninguém soubesse da existência da espada, por isso eles teriam que ter até um nome diferente de Bond, que era literalmente a espada, né? Só que a espada começou a falar tudo o que aconteceu para ela chegar naquele estado. A primeira coisa foi eles pegarem a versão limitada da Swords of Bonds. O segundo foi a autoridade de paralelo da espada dos títulos. Isso era para ler as informações do usuário da espada de Bonds e criar um corpo humano baseado nela. Para ser mais preciso, eles não são humanos, mas companheiros Golem. Mas parecia que, ainda assim, não seriam expostos a menos que possam lançar o feitiço para analisar em detalhes o próprio Bond, né, a própria espada. Como o Nick era o proprietário oficial agora, ele tinha a aparência de um menino bonito, ou de uma menina bonita, né, porque ele mesmo disse que não tem um gênero, era mais pro lado de um menino por coisas convencionais, né, então era um tanto semelhante ao Nick de qualquer jeito. Mas no final das contas, ser pego por esse grupo de aventureiros pode não ter sido uma coisa ruim para essa espada aí agora. Então, nós temos mais um companheiro para uma aventura que vai continuar e tem muita coisa ainda pela frente. Bom, família, o anime ainda tá começando, então pode apostar que essa temporada vai adaptar com certeza isso que a gente tá contando aqui, e mais ainda um pouco, né? Então, cara, o mangá tá bom demais, é muito maneiro a gente continuar trocando essa ideia, você acompanhando, se não estiver acompanhando esse anime, acompanhe, leia o mangá pra gente vir conversar muito mais, e me diz aí nos comentários, se você tá vendo, tá curtindo esse anime, tá só aquela meia bomba, não tá achando nada demais, tá gostando, tá achando interessante, quer acompanhar isso tudo animado?
deixa aí nos comentários, comenta pra caramba. Rapaz, eu te digo que essas partes que vão vir mais pra frente, que vão ser animadas, tão tops demais, mano. Então, continua acompanhando sim, pra gente poder trocar mais ideia, tá? E agora também, aproveita, que se você tá chegando agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, chega com a gente, pô. Isso aí não te custa nada e ainda vai te deixar super informado com todas as histórias legais, vários animes diferentes. O universo dos animes é muito composto e a gente tá sempre trazendo muita história bacana pra vocês aqui. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração, forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!